Sejam todos bem-vindos ao novo repórter dessa semana. Hoje a nossa entrevistada é a Cris Monteiro, onde já queremos parabenizá-la por ter passado no processo seletivo e também por ter essa força de vontade de mudar a nossa cidade. Muito bem-vinda, Cris. E no novo repórter, você já sabe, são várias pessoas que perguntam para a nossa pré-candidata a vereadora aqui em São Paulo. O primeiro a fazer é o nosso presidente do Diretório Municipal de São Paulo, Júlio Rodrigues. É contigo, Júlio. Obrigado, Denoni. Boa noite, Cris. Tudo bom? Oi, Júlio. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Então, primeira coisa que a gente queria saber é quem é a Cris Monteiro. Conta um pouquinho pra gente aí, Cris. Essa é a pergunta que eu faço à minha terapeuta quase todas as sessões. Na realidade, a Cris é a filha da dona Hilda, do seu Alberto, nascida num subúrbio de baixíssima renda lá no Rio de Janeiro. E a Cris, quando bem pequenininha, teve um probleminha de saúde que impactou muito a infância dela, né? Ela não saía para brincar com as crianças, ficava dentro de casa. E o pai dela, que todos, tanto meu pai quanto a minha mãe, tiveram pouco estudos. Mas meu pai era um homem mais intelectual. Então, ele, para me distrair, já que eu não ia para a rua, ele me dava livros, qualquer coisa, bula de remédio para eu ler, né? E eu fui ficando uma menina muito estudiosa, muito disciplinada, muito tímida, mas muito ligada na leitura, nos livros e tal. Eu fui uma ótima aluna, e eu costumo dizer que a educação ela salvou a minha vida, né? Por conta dessa questão, eu acabei fazendo aquele ditado do limão à limonada. Acabei vindo para São Paulo já adulta e me juntei ao mercado financeiro, tive uma carreira de muito sucesso. Em 2018, eu era diretora de uma grande organização nesse banco americano para toda a América Latina e Canadá, mas eu pedi demissão porque eu resolvi sair da indignação para a ação. E fui candidata em 2018 e adorei a experiência e estou indo de novo. Essa é a Cris. Show de bola. Obrigado, Cris. Imagina, eu que agradeço, Júlio. Ótimo. Então, o nosso próximo entrevistador é o nosso pré-candidato a prefeito aqui na cidade de São Paulo, Felipe Savará. É contigo, Felipe. Obrigado, Denoni. Obrigado, Júlio. Olá, Cris, tudo bem? Como você está? Felipe, querido, beijo enorme para você. Estou ótima. E você? Também, um beijão para você. E eu queria saber aqui de você quais são, na sua opinião, os principais desafios da educação fundamental aqui em São Paulo e como você planeja resolvê-los por meio da Câmara dos Vereadores, claro, dentro das condições orçamentárias da cidade e os valores do novo, que são de conseguir economizar e ser eficiente com a gestão pública. Então, fica aí a pergunta para você nos responder. Ótima pergunta, Felipe. Muito obrigada. E eu vou começar falando que o Brasil é um país que investe, gasta 6% do PIB em educação. É mais do que a média dos grandes países desenvolvidos. Aqui na prefeitura, na cidade de São Paulo, a gente tem 20% do orçamento de 2020 em educação. São 14 bilhões de reais. 8% mais do que 2018. Ou seja, nós gastamos como os países ricos, mas temos resultados de países pobres. O problema, Felipe, é gestão, má gestão dos recursos públicos. E o que acontece com essa má gestão? A gente tem um índice alto de aproximadamente 1 abandona a escola. Somente 11 de 100 chega à universidade. Tem uma pesquisa que diz, outra coisa importante, que os professores sofrem, 12,5% dos professores sofrem algum tipo de abuso, violência dentro da sala de aula por semana. As nossas notas no PISA são um fracasso. O país ranqueou entre os 20 piores índices do PISA, perdendo para países africanos. São Paulo, no PISA, ficou em 6º lugar dos estados da federação. Ou seja, um monte de problema. Como resolver, Felipe? A gente precisa trazer a iniciativa privada
para a mesa. Fundamental. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer com a iniciativa privada. A gente precisa engajar os pais nas decisões estratégicas. Os pais estão distantes. Tem uma série de coisas que estão sendo decididas e os pais não estão participando. Precisamos de escola integral e semi-integral, com inserção de cultura, de arte, de esporte. Outra coisa bem importante, infraestrutura. Quem aqui já não passou em frente a uma escola e achou que era um presídio? Cheio de grade, tudo sujo, tudo mal feito. Experimenta entrar numa escola. As portas dos banheiros estão quebradas, não tem água, não tem vaso sanitário, não tem criança ou jovem que tenha desejo de entrar dentro de uma escola para estudar. É uma tragédia. Por fim, a gente precisa também investir muito em tecnologia. Estamos vendo aí, por causa do Covid, todo esse problema das crianças que não conseguem estudar, estão perdendo o ano por falta de tecnologia. Ou seja, tem uma série de coisas que a gente tem que resolver, mas eu acho que tem uma solução. A solução não é de curto prazo, aliás, isso é uma coisa que a gente, do Novo, tem que nos chamar a atenção. Esse problema não é um problema que aconteceu no último ano, é um problema que vem se arrastando. Temos que ter, como o Novo pede, visão de longo prazo para resolver esse problema, mas tem solução. Excelente resposta, Cris. Vamos trabalhar juntos para podermos transformar a educação aqui da nossa cidade de São Paulo. Obrigado. Eu vou ser sua vereadora, meu prefeito. Tamo juntos, se Deus quiser. Maravilha, obrigado, Felipe, obrigado, Cris. E próxima, então, a fazer pergunta é a Márcia Ota, uma das coordenadoras lá da Zona Oeste. É contigo, Marcinha. Oi, Cris, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, para participar desse novo repórter. E, Cris, antes de fazer a minha pergunta, eu gostaria de te parabenizar pela sua coragem em entrar para a política. Eu te sigo nas suas redes sociais e gosto muito do que você fala, aborda diversos assuntos sempre com muita clareza e serenidade, E o tema educação não poderia ser mais adequado nessa entrevista, já que você é um exemplo de como a educação pode ser transformadora na vida de uma pessoa. Bom, dito isso, vamos lá para a pergunta, que eu quero fazer para você. Você propõe diversas ações para a melhoria da educação no município, que certamente conflitam com as posturas dos sindicatos de professores. Como você imagina solucionar os conflitos que certamente acontecerão com essas entidades, visto que esses conflitos muitas vezes têm viés corporativista e ideológico? Nossa, Márcia, primeiro, muito obrigada e, enfim, coragem é o que não me falta. Vamos embora, Mas a sua pergunta é super importante e me lembra, eu li recentemente um artigo do Gustavo Ioschi falando sobre os sindicatos dos professores. Ele faz uma comparação que é bastante irônica. Ele diz que os sindicatos dos professores eles podem ser comparados às empresas de tabaco, às empresas tabagistas, sentadas à mesa, discutindo câncer de pulmão, com médicos. Ou seja, essas empresas tabagistas elas não vão defender os interesses dos doentes, mas os interesses corporativos, nesse caso, no caso a gente está falando dos sindicatos ideológicos também, deles e não dos doentes. Então, o que a gente nota? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso depois, mais adiante. Sindicatos acabam mantendo até os professores cativos, porque a única coisa que eles vêm fazendo são as greves para buscar aumento de salários. E eu tenho certeza que os professores eles têm uma visão muito mais ampla do que é ser professor, que é educar nossas crianças e nossos jovens. Mas, embora o sindicato tenha toda essa carga, eu sou partidária da boa política. E política é a arte da negociação, é a arte da influência, é sentar e conversar. A gente precisa trazer essas pessoas para o objetivo comum. A gente não pode manter nossas crianças e nossos jovens sem educação por interesses ideológicos e corporativistas. Então, a forma como eu acredito que a gente vai resolver isso é trazendo da discussão, e se a gente não tiver discussão, a gente vai ver quais são os próximos passos, Mas eu acho que do jeito que está, não dá para continuar. A gente precisa convencer a todos os brasileiros e brasileiras
que a educação é fundamental para nossas crianças e jovens, a despeito dos sindicatos. Sensacional, Cris. Obrigada pela resposta, viu? Desejo muito sucesso para você nessa sua jornada e muito sucesso também para nós paulistanos, que nós merecemos e estamos precisando disso. Beijo. Bom, um beijo, querida. Obrigada. Muito bom. Obrigado, Márcia. Valeu, Cris. Próximo é o Vitor Garcia, um dos filiados superatuantes aqui da Zona Sul. É contigo, Vitor. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Vitor, boa noite. Na área de educação, você tem sugerido a realização de parcerias com a iniciativa privada. Qual modelo de parceria você acredita seria adequado para o ensino básico e para o ensino fundamental? Se seria o mesmo? Não, outra pergunta, vocês estão caprichando nas perguntas hoje, hein? Estão todas muito boas. Olha, tem um monte de coisa que a iniciativa privada pode fazer. Eu tenho lido muito a respeito, mas tem uma em particular que eu tenho um especial interesse de legislar a favor. E são o que a gente é conhecido como as escolas charter, ou uma tradução aqui, umas escolas fretadas, escolas contratadas. O que é isso? Isso foi uma metodologia de escola, uma forma de escola que começou nos Estados Unidos, nos bairros mais pobres, onde a gente tinha problemas semelhantes aos que a gente tem aqui no Brasil, né? Onde a população pobre não tinha acesso à educação de qualidade. Então, o que acontece? O Estado, ele entrega os recursos, como eu disse no começo, a gente tem bastante recursos, e a gestão é da iniciativa privada. O que acontece? Quando tem isso, a iniciativa privada, ela define os professores que vão ser contratados, ela é responsável pela infraestrutura, como eu disse, ter as salas de aulas adequadas, ter um prédio adequado, com um jardim, uma forma que seja atraente para a criança, a metodologia, e o resultado dessas escolas é de forma impressionante. Crianças que entraram no 4º ano com nota 40, no 6º ano saem com nota 83. A evasão escolar é inacreditavelmente reduzida. Tinha uma evasão escolar a nível de, sei lá, parecida com aqui do Brasil, né? 47%, 57%. Agora, 87% dessas crianças, desses jovens, vão fazer universidade. A gente teve aqui em Pernambuco modelos de escola charter, é uma história lindíssima, com excelentes resultados, muito parecidos com os resultados que a gente alcançou nos Estados Unidos. Jovens que entraram com nota baixíssimas, foram para o Enem, e excederam as notas do Enem em Pernambuco. Foi uma experiência maravilhosa, tem um monte de papers sobre a experiência da escola charter em Pernambuco. E como eu disse, para explicar um pouco melhor, porque não é uma coisa muito conhecida, e agora tem até uma legislação que permite. Na época de Pernambuco, era um pouco mais complicado, é uma história de um ex-aluno de uma escola que chegou lá e viu a escola abandonada e resolveu tomar para ele, a gestão dessa escola. Mas é iniciativa privada, né, trabalhando, e que é o que a gente gosta do novo, né, com os recursos públicos. Resultado fantástico, simples. Já acontece na saúde, o Einstein, por exemplo, tem feito gestão de escolas públicas, acontece na cultura com a OSESP, tem que acontecer na educação também, Vitor. Vamos lá, vamos fazer legislação melhor para isso. Vamos lá, obrigado, Cris. Imagina, Vitor. Obrigada a você pela pergunta. Maravilha, obrigado, Vitor. Valeu, Cris. Bom, o próximo é um grande amigo, Nicolau Sarquis, bastante atuante também na Zona Oeste. Vai lá, Nicolau. Cris, obrigado. Obrigado, Denoni, por me chamar para participar. Para a gente atingir essa excelência na educação que todos nós queremos e que você defende, que tipo de acompanhamento, medição, que índices que a gente pode usar? E outra pergunta, e por que a gente não usa esses índices? Por que não tem indicadores que mostram, estamos melhorando, estamos piorando? Como é que a gente mede o aluno? Como é que mede o professor, os diretores, a qualidade das escolas? Nossa, Nicolau, está falando com a pessoa que eu sou amante dos indicadores de desempenho. Não existe gestão,
não existe projeto, não existe nada bem sucedido se você não tiver os índices de mensuração do desempenho de progresso. Então, a sua pergunta é por que a gente não faz hoje? Eu falei na minha resposta primeira, não temos gestão. Hoje a gente tem dinheiro jogado lá sem gestão. Uma boa gestão tem que implantar os índices de desempenho. Que índices são esses? Tem um monte de coisa. A gente pode medir, não só pode, como deve medir, como eu falei, o índice de absenteísmo do professor. A gente pode pedir, como nas empresas, as empresas têm os funcionários, eles fazem a avaliação dos chefes fazem dos funcionários. Os pais dos alunos, como eu disse, temos que trazer os pais. Os pais dos alunos podem e devem avaliar os professores. A gente vai ter uma sala de aula, por exemplo, que as notas são consistentemente baixas. Por quê? A gente tem que avaliar como é que está o nível do resultado, do desempenho daquele aluno. Agora, obviamente, tem muita coisa. A gente pode, por exemplo, pedir, como eu disse, os alunos avaliar os professores, os diretores também têm que ser avaliados. A gente tem que medir o nível, por exemplo, se a criança está faltando muitas aulas. Tem uma série de indicadores de desempenho que são fundamentais para uma boa gestão. Agora, obviamente que a gente vê, né, como eu disse no começo, não está existindo isso e a gente não está sabendo o que está. Os números estão tudo por aqui. A gente procurar o nível de... Por exemplo, eu fui procurar hoje, até para me preparar, saber quanto custa um aluno. Você tem um resultado que diz que um aluno custa R$400, depois tem um que diz que o aluno custa R$3.000. Eu fiquei pensando, se perguntarem isso na live, o que eu respondo, né? Ou seja, a informação, ela é volátil, para dizer o mínimo, né? E sem indicador de desempenho, Nicolau, não tem como. Precisamos estabelecer logo. E mais, o indicador de desempenho, ele não é só um número frio, ele tem que ser examinado à luz das circunstâncias daquela escola. Então, indicador de desempenho já. Obrigado, Cris. Imagina, Nicolau. Obrigada a você. Valeu, Nicolau. Obrigado. Bom, a nossa próxima entrevistadora é a nossa querida deputada federal, a nossa presença feminina na Câmara dos Deputados, a queridíssima e amada Adriana Ventura. É contigo, Adri. Boa noite. Obrigada, Denoni, pelo carinho. Boa noite a todos, meus amigos que de longa data. É um prazer estar aqui hoje, principalmente por se tratar de Cristina Monteiro, uma querida que eu tive o prazer de conhecer, o prazer de trabalhar junto, o prazer de fazer campanha com ela. E eu quero daqui assim o meu relato, que é uma pessoa extremamente competente, extremamente séria, extremamente transparente. Então, Cris, eu estou muito feliz de ver você aqui, sabe? Pré-candidata, vereadora, a cidade de São Paulo só tem a ganhar. Então, conte comigo, é muito bom ver você aqui. E agora vamos voltar para o tema educação. Vamos lá. Ô, Cris, tem uma frase que falam, e eu queria saber se você concorda ou não com ela. Né? Tem muitas pessoas que, quando discutem educação, falam que as escolas não deveriam se limitar ao ensino de matérias básicas e também deveriam incorporar outras atividades que incentivem o desenvolvimento completo do aluno, né? Inclusive da cidadania. Eu queria saber o que você acha a respeito disso e se você concorda com isso, como, na sua opinião, isso poderia ser feito? Adriana, olha, o pessoal aqui, muitas me conhecem, né? A gente passou praticamente os 45 dias de campanha que eu tive, todo final de semana, eu e a Adriana íamos juntas, né? Para algum lugar, para alguma periferia, para alguma comunidade, né? Trabalhamos loucamente. Foi um prazer enorme, eu sou muito feliz de ter você me representando lá na Câmara. Bom trabalho. Obrigada. Bom, a gente pensa na escola como educação, como ensino, né? A criança ou jovem vai para lá para aprender alguma coisa, matemática, história, geografia, português. E, sem dúvida nenhuma, essa é uma prioridade básica. Mas eu também penso que a escola ela tem um papel, ainda que pode ser considerado coadjuvante, mas ela tem um papel também na educação da criança e do jovem, em especial em cidadania. E por quê? Te explico por quê. A gente tem situações dentro da escola, como todo mundo aqui já participou, está no recreio, um empurra o outro. A professora deveria estar ali ensinando que não é legal empurrar o outro. Você cresce, vira adulto, vai para o escritório trabalhar, não gosta do seu colega, você empurra o seu colega. Né? Ali tem um monte de situações
que aquela criança, aquele jovem vai viver no futuro e que pode ser ensinado. Eu fiquei pensando um pouco, né, enquanto você perguntava, por exemplo, uma criança, ela perde o cachorrinho dela, ela chega triste na escola. A professora pode orientar os alunos para ensiná-los sobre a empatia, né, para recebimento daquela criança que está triste porque perdeu o cachorrinho ou perdeu os avós. Alguma coisa aconteceu na família dela, tem alguém doente, ela está mais entristecida. Então, isso, eu acho que companheirismo, compaixão, empatia, contribuição, comunicação não violenta. A escola é um ninho de aprendizados. Todos os dias, a cada hora, provavelmente, tem alguma situação onde a criança está exposta e que a professora pode orientá-la e fazer com que aquela criança seja um cidadão. Não jogar lixo no chão, a criança come, ou, por exemplo, está lá com a sua bandejinha, termina de comer e não leva a bandejinha para a cozinha. Não, volta aqui, Josézinho, pega a sua bandejinha e leva para lá. Isso é cidadania. Então, assim, a escola é educação, mas a escola é ensinamento, mas a escola também é educação. E eu ficaria muito feliz de saber que os professores estão me ajudando nessa tarefa tão árdua de educar os meus filhos. Então, não tenho dúvida de que as duas coisas juntas. Muito obrigada, Cris. Como sempre, estou de acordo com o que você está falando. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você acabou de chegar em Brasília, deve estar exausta. Acabei de desembarcar. Estou ótima. Vou ficar aqui ainda. Maravilha. Obrigado, Adriana. Valeu, Cris. Bom, pessoal, a gente chega ao fim, então, de mais essa edição do Novo Repórter, agora com a Cris Monteiro e esse monte de entrevistadores especiais que nos acompanharam hoje. Eu quero agradecer a todos eles por disponibilizarem esse tempinho para a gente conhecer um pouco mais sobre a Cris Monteiro. Cris, agora eu vou te dar 1 minuto para suas considerações finais e o que mais você quiser passar, suas redes, enfim, fique muito à vontade. Bom, primeiro de tudo, muito obrigada. São 8h35 da noite de uma segunda-feira, todos vocês aqui comigo. Toca muito meu coração. Eu falei para vocês, a minha bandeira principal é educação. A educação salvou a minha vida, não tem como eu me candidatar sem ter essa bandeira. Mas eu vinha estudando, né, pensando bastante. A gente tem outros problemas importantes para resolver que estão muito ligados. Por exemplo, saneamento básico. Uma criança que pisa em esgoto, fica doente, passa a ter problemas cognitivos, a mãe dessa criança não consegue trabalhar porque essa criança doente não vai à escola, ela não fica doente um dia só. Então, a gente precisa ter muito impacto também no saneamento básico. E, para mim, isso é como se fosse uma interseção de conjuntos, sabe, Denoni? A gente tem a educação bem azeitada, saneamento, ou seja, todo mundo tem que ter direito a ter água potável, corrente e esgoto tratado na sua casa. E isso permite com que os pais possam gerar renda, possam ir trabalhar. Porque uma mulher, que em geral ela fica com bastante essa carga de ter que ficar com os filhos, ela é uma mulher que trabalha num cabeleireiro, ela é uma manicure, ela é uma faxineira, ela é assistente de um dentista, ela não pode trabalhar porque o filho está doente, ela vai ser, né? As chances são de que ela vai perder aquele dia de trabalho, não é um dia só. Então, para mim, gente, a gente precisa mudar esse país. Eu já estou cansada, eu fico pensando que, será que eu vou ver esse país transformado? E o meu desejo do fundo do meu coração, eu não vou resolver os problemas do país, mas eu quero botar uma pedra, um marco de mudança na educação, no saneamento e na renda dessa cidade, dos cidadãos paulistas. Me emociono de pensar. Se você me der 1 minuto, eu já deve ter ocupado 3, né, Denoni? E se me deixar, eu vou embora. Tá tranquilo, Cris. Muito obrigado. Foi excelente. Está de parabéns mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença e todos os entrevistados também. No final desse vídeo, você vai ver as mídias sociais para poder seguir a Cris. A gente vai colocar na edição. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. E aguardem que o próximo vai ser o André Bolini. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado.